Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao curso de Educação Escolar Indígena, né? Um curso que vai nos possibilitar conversarmos sobre essa modalidade de educação, que é muito apaixonante, né? Pela qual eu sou apaixonada. E hoje nós vamos conversar sobre alguns conteúdos introdutórios, né? Da educação escolar indígena, sobre como a educação escolar indígena ela aparece na legislação, mais especificamente na LDB. É um grande prazer, uma grande alegria estar com vocês, e nesse curso a gente vai trocar muitas informações, muitas interações, né? Espero que todos fiquem à vontade para perguntar, se não perguntar aqui no chat, ou fazer a intervenção mesmo de forma oral, né? Os questionamentos de forma oral, mas fiquem à vontade para mandar os questionamentos no grupo, né, no nosso grupo de WhatsApp, que foi constituído especificamente para o curso de Educação Escolar Indígena, para termos essas interações, tá? E aí eu acredito que já dá para a gente começar, né, estamos esperando mais pessoas entrarem, né, acessarem aqui o nosso link no Google Meet, né, mas aí como a aula vai ficar gravada, né, vai ficar disponibilizada no ambiente virtual para que todos tenham acesso, né. Então, vamos começar aqui o nosso diálogo de hoje. Tá, estão todos vendo, está dando para todo mundo acompanhar aí a apresentação? Ok, né? Então, nós vamos começar aí a educação escolar indígena na legislação educacional, mas o nosso foco aqui, na verdade, vai ser a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? A Lei 93/94, de 20 de dezembro de 1996, claro, com todas as suas alterações, né? Porque de 1996 para cá foram muitas alterações que se incorporaram à nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Primeiro, vamos entender o que significa a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É a lei maior. Dessa lei é que vem todos os direcionamentos, todas as diretrizes, né, para todos os entes federados, né, União, estados e municípios, e também para os sistemas privados de ensino, né, até mesmo as escolas da rede privada, elas têm também a obrigatoriedade de atender às diretrizes da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? E vamos aí nós temos aí na nossa introdução, né, são duas reflexões para que a gente possa partir delas, né, sobre a luta dos povos indígenas, que reivindicam uma educação que atenda às suas peculiaridades. E um dos temas abordados, né, é a educação escolar indígena, pois os povos indígenas almejam por melhorias em sua educação escolar, né? Durante séculos, os não-índios impuseram sua concepção de educação advinda dos moldes europeus aos índios brasileiros de forma geral, e com o passar dos anos, a luta e a valorização dos povos indígenas, né, elas têm sido constante, né, para conquistarem o seu espaço e terem uma maior autonomia nas suas escolas, né? Aqui em Barra do Corda, nós temos, aqui em Barra do Corda, nós temos na nossa região muitas comunidades indígenas, né? É importante a gente saber disso. E aí, essas muitas comunidades, elas também se inserem dentro desse processo de luta, né, se inserem dentro desse processo de luta para estarem buscando as suas melhorias, também no sentido de especificidade, para que a sua escola seja realmente uma escola diferenciada, como preconiza a legislação educacional, né? Então, mas o que seria uma escola diferenciada? Né? A legislação, ela fala que os povos indígenas
tem direito, né, a uma escola específica, diferenciada e bilíngue, né, uma escola diferenciada e específica para a comunidade indígena, é uma escola que respeita e valoriza a sua língua materna, a sua cultura, as suas tradições, as suas tecnologias, né, porque não vamos entender tecnologia somente como as tecnologias digitais, né? Cada povo tem a sua tecnologia, tem a sua forma específica de resolver, de solucionar os seus problemas, e uma escola indígena seria uma escola que valorizasse toda essa parte que nós podemos chamar de etnoconhecimento, né? O que é o etnoconhecimento? É a sabedoria da comunidade, né? E aí nós vamos aqui destacar da LDB os artigos, né, que estão diretamente relacionada, aliás, os artigos que estão diretamente relacionados à modalidade de educação indígena, né? Primeiro, professora, o que é modalidade, né? A educação brasileira, ela é dividida em níveis e modalidades de ensino. Quais são os níveis de ensino? Dentro da educação básica, nós temos 3 níveis: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Esses são os 3 níveis dentro do nível de educação básica, né? E temos a educação superior, que é outro nível, certo? Então, educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação superior, né? Aí vem dentro da educação superior, vem a graduação, a pós-graduação, lato sensu, que é a especialização, e a pós-graduação estrito sensu, que é mestrado e doutorado. E aí, as modalidades são ofertas específicas dentro dos níveis, né? Então, a educação indígena é uma modalidade. Nós podemos ter educação indígena na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior, né? Pode ter ofertas específicas desta modalidade nos vários níveis de ensino, assim como a educação especial é outra modalidade, a educação à distância é outra modalidade, a educação do campo é outra modalidade, né? Então, as modalidades são ofertas específicas que perpassam os níveis de ensino, certo? Nós não vamos aqui esmiuçar a LDB na sua totalidade, nós vamos aqui apenas destacar e comentar os artigos que são específicos da educação escolar indígena, né? Então, nós vamos começar aí pelo artigo 32, o parágrafo 3, que diz: o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, tá? Então, o ensino que é levado às escolas indígenas é um ensino que é ministrado através da língua portuguesa. Contudo, essa modalidade de educação, de acordo com a legislação, ela dá espaço para que a língua materna ela seja utilizada nas escolas indígenas. É bem verdade que o que tem acontecido muito nas escolas indígenas é o ensino ser ministrado na língua portuguesa e terem professores bilíngues, terem professores indígenas na sala para fazer essa mediação na língua materna, né? E aí vocês podem perguntar assim, professora, mas por que se refere somente ao ensino fundamental, né? A educação infantil indígena ainda está num processo de discussão, né? Os estudiosos das questões indígenas, né, da educação indígena, ainda não chegaram a um consenso se realmente essa educação indígena, ela
deve ser ministrada na escola, né? Em alguns lugares isso já acontece na nossa realidade de Barra do Corda e região. O município assume a educação escolar indígena, né, infantil, né, educação infantil indígena, justamente por conta das, como é que eu posso dizer, das margens que a legislação deixa para essa definição, né? Porque a educação escolar indígena é uma responsabilidade da esfera estadual de ensino. Contudo, lá na LDB, ela diz o seguinte, que os municípios serão responsáveis, né, pela educação infantil e ensino fundamental, né, e o Estado, é dever do Estado ofertar o ensino médio e assegurar a oferta de educação, ensino fundamental, né, fazendo essa colaboração com os municípios, né, dando apoio aos municípios. Então, a educação escolar indígena é responsabilidade do Estado, contudo, a legislação coloca a educação infantil como responsabilidade do município. E o município, às vezes, se sente desobrigado porque a educação escolar indígena é do Estado. Só recentemente, essa iniciativa ela tem acontecido aqui na nossa região, dos municípios assumirem a educação infantil indígena, né? Justamente porque a lei ela foi omissa nesse direcionamento definitivo de quem é essa responsabilidade, né? Então, para muitos estudiosos, antropólogos, tem essa dúvida, esse questionamento, até que ponto realmente a educação infantil deve ser ministrada no espaço escolar, porque geralmente essa socialização da criança na comunidade indígena, esses primeiros ensinamentos para a criança, para alguns, deve vir da própria comunidade, né? Então, em muitas comunidades indígenas, essa educação infantil, ela acontece na própria comunidade com os ensinamentos dos pais, dos tios, da própria comunidade para a criança. E aí vem o artigo 78, que diz o seguinte: o sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados e ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar indígena, bilíngue, intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos. O inciso 1, proporcionar aos índios e suas comunidades a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências, garantir aos índios, suas comunidades e povos o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas, né? Então vejam bem aqui uma questão, né? A escola, ela deve proporcionar, né, essa recuperação da memória histórica dos povos indígenas, né? Isso nos leva a entender que a cultura indígena, a língua materna, a história de cada comunidade indígena, ela tem que ser priorizada no trabalho do currículo escolar, né? Mas o que é o currículo escolar? O currículo escolar é o todo da escola, é o fazer da escola, é tudo que se ensina na escola é o currículo, que se tenta colocar num documento, né? Num documento orientativo, num documento normativo, que vai direcionar o trabalho da escola, né? Então, tudo que a escola faz é currículo. E, através do currículo, vai acontecer essa reafirmação das identidades étnicas, né? Por isso que é muito importante que o conhecimento da comunidade
seja levado para a escola, né, para que haja a valorização dessa memória histórica, né, o passado da aldeia, né, a história da aldeia, o que se produz na aldeia, né, o artesanato indígena, os cantos e as danças indígenas, os costumes, né, os mitos, tudo isso deve ser trabalhado na escola e tudo isso vai passar a fazer parte do currículo escolar, né, ou seja, daquilo que se trabalha, né, daquilo que se trabalha na escola, né, que nós chamamos de currículo, né. O currículo não é só aquele documento que vem ou da Unidade Regional de Educação, ou da Secretaria de Estado da Educação. Também é aquele documento, mas existe também o que nós chamamos de currículo oculto, né? Esse currículo oculto é aquilo que a escola trabalha sem necessariamente estar naquele documento, certo? Então, quando esse inciso 2 diz garantir aos índios, suas comunidades e povos o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índias. O que quer dizer isso? A escola indígena ela também precisa dos conhecimentos, né, que são próprios da sociedade não indígena, o acesso à língua portuguesa, né, porque através desse acesso os indígenas vai ter uma convivência menos desigual com a sociedade envolvente, né, o acesso a todos os conhecimentos que foram historicamente acumulados pela sociedade. Aí é que nós dizemos que a escola indígena ela tem que trabalhar o princípio da interculturalidade, né? O que é a interculturalidade? É esse diálogo entre as duas culturas, a cultura da comunidade, né? A cultura da aldeia, né? Os conhecimentos, as ciências, os processos próprios de aprendizagem, e também a cultura da sociedade não índia, né? O que é o conhecimento que foi acumulado através das gerações e que chegamos até hoje, tá? Então, um dos princípios da educação escolar indígena é a interculturalidade. Então, se diz que a educação escolar indígena ela deve ser específica, diferenciada, intercultural e bilíngue, né? Vocês estão compreendendo esses princípios, né? Específica, porque cada povo tem as suas especificidades, diferenciada, porque a educação indígena, ela deve ser pensada para aquele povo, né, de forma diferenciada, porque vai ter que atender as peculiaridades da comunidade, valorizar os conhecimentos, né, e valorizar os seus saberes e também a sua língua, né, e ter o material com essa valorização. Senhora, bom dia. Bom dia. Querida, a senhora retorna, por favor, ao Meet. Tem uma aluna pedindo para entrar e a senhora precisa dar o acesso. Ah, ok, tá bom. Deixa eu retornar lá, né, porque eu comecei aqui, pronto. Isso. Inclusive, eu vou mandar os e-mails para o João Vitor, dos alunos, para nas próximas lives sua pelo Meet, não precisar ficar aceitando, tá? Certo, ok, tá bom. Porque passa para mim, quando eu apresento, fica somente para mim, aí não dá para ver as autorizações chegando, tá? Isso. Certinho. Conseguiu visualizá-la? Não, ainda não, eu só autorizei aqui, ela já está aqui no ponto, né? Ah, já, né? Perfeito, já. então. Então, certo. Obrigado. Um abraço, boa aula. Voltando para cá. Tá, seja bem-vinda, caríssima, que é o nosso encontro de educação escolar indígena. Voltando aqui à apresentação, né? Nós estamos aqui falando sobre a educação escolar indígena na legislação. Estamos aqui dando destaque para os artigos da LDB, com seus parágrafos e incisos,
artigos que são diretamente relacionados à educação escolar indígena. Só um instantinho, deixa eu retornar aqui para a apresentação, tá? Então, seja bem-vinda, né, a este curso, é a nossa primeira aula. Para quem não está podendo acessar nesse momento, a aula ficará gravada no nosso ambiente virtual. Bom, então nós estamos aqui retornando. Nós estamos aqui retornando para o nosso diálogo, né, sobre os artigos da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estão diretamente relacionados à educação escolar indígena. Vou colocar aqui a apresentação. E aí também aos nossos participantes, né, quando quiserem fazer uma intervenção, fazer algum questionamento, fiquem à vontade, né? Tá, então nós falamos, né, só retomando aqui o que nós estávamos conversando, né, nós estávamos falando da educação indígena, né, que, por princípio, deve ser específica, diferenciada, intercultural e bilíngue, né, e nós estávamos conceituando esses princípios, né, bilíngue, porque, no mínimo, a escola indígena tem que conviver, né, com as duas línguas, a língua materna e a língua oficial brasileira, que é a língua portuguesa, tá? Então, nós, nesse momento, a gente até lembra Maé, que ele fala que as escolas indígenas, elas têm que passar por um processo compulsório, né? Um processo compulsório de aprendizagem da língua portuguesa. Por que compulsório? Porque os indígenas são obrigados a aprenderem a língua portuguesa, porque na escola indígena o ensino é ministrado na língua portuguesa, né? Então é uma obrigatoriedade. Nós, não índios, nós aprendemos a língua inglesa porque precisamos, porque temos interesse. Se formos para aprender outra língua, o francês, o espanhol, é de livre e espontânea vontade. Mas o indígena, ele é obrigado a aprender a língua portuguesa porque os conteúdos são ministrados em língua portuguesa e porque eles obrigatoriamente precisam ter noções da língua para uma convivência menos desigual com a sociedade envolvente, né? Então, é um bilinguismo, como o Maé fala, é um bilinguismo compulsório, né? Obrigatório. E aí a gente vem para o artigo 79 da LDB, né, da nossa Lei 93/94 de 1996, que diz que a união, né, quando se fala a união, né, quando essa palavra união, né, aparece na legislação, está se referindo ao governo federal. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. Parágrafo 1º, os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas, né? Então, esse técnica e financeiramente significa que vai apoiar com os conhecimentos técnicos de estudiosos das comunidades indígenas e vai também financiar os programas, né, para o provimento da educação intercultural, né? Educação intercultural, para que haja essa educação intercultural, tem que haver a formação, né, de profissionais para trabalharem nessa educação intercultural. Então, eu vou dar aqui um exemplo desse apoio técnico e financeiro, né? Os cursos de formação de professores indígenas, né? Algumas universidades, né, como, por exemplo, a Universidade Federal do Goiás,
ela tem um programa, né, ela submeteu seus projetos, né, seu projeto de licenciatura intercultural indígena em editais de fomento, né. O que é esse fomento? É o apoio, né, é o apoio financeiro para custear uma licenciatura em educação intercultural, né, que esse edital é promovido pelo governo federal. Eu estou dando um exemplo desse artigo 79. Então, a Universidade Federal do Goiás, como algumas outras, mantém esse programa de provimento da educação intercultural. Como que ela faz isso, né? A partir desse apoio financeiro, oferta cursos específicos para indígenas, para que os indígenas, com sua habilitação em nível superior, eles possam assumir o protagonismo da educação em suas comunidades, né? Este indígena já formado, habilitado, e aí ele está lá, vai lá para a comunidade depois de fazer este curso, né? Ele já era professor, né? Porque no geral é um programa que privilegia, né, professores ou quem deseja ser professor. E aí com a formação é muito mais prático, né, ter um professor indígena, porque ele detém os conhecimentos do seu povo, né, e também foi preparado com os conhecimentos do não índio, fazendo essa educação intercultural acontecer lá na escola indígena, certo? Aí vem o parágrafo 1º, os programas serão planejados com a audiência das comunidades indígenas. Então, todos os programas, no exemplo que nós estamos dando, que é um curso de licenciatura, ele é pensado, né, o seu projeto é pensado, é elaborado com a presença de representações indígenas, justamente porque todo programa, tudo que for pensado para uma comunidade indígena, não pode ter o seu planejamento construído, né, elaborado, sem a presença de uma representação indígena, sem o olhar indígena. Isso já vem como diretriz, né, da nossa legislação educacional. E aí vem o parágrafo 2º. Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos planos nacionais de educação, né, e nós estamos aí com a lei 13.005 de 2014, que é o Plano Nacional de Educação, onde tem as metas, né, e as estratégias para que as metas sejam atingidas, né, até o ano de 2024, onde tem essa meta de aumentar a escolarização dos professores indígenas, justamente para que eles assumam o protagonismo da educação escolar nas suas comunidades, né? Então, assim, entre os objetivos desses programas, né, vão estar incluídos estes aqui: fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena. Então, qualquer que seja o programa, no exemplo que eu dei, que foi um curso de licenciatura intercultural através de um programa. Então, qual é o objetivo deste curso? Está entre os objetivos desse curso a missão de fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena. Como é que se faz isso? Através de um curso de licenciatura intercultural. Porque o curso vai preparar professores que vão para as salas de aula para trabalhar fortalecendo essas práticas, certo? O professor indígena na sala de aula, ele tem a missão, a obrigação de fortalecer as práticas culturais do seu povo e também a sua língua materna, porque essa língua materna, obrigatoriamente, ela tem que ser ensinada pela escola, né? Manter programas de formação de pessoal especializado destinado à educação nas comunidades indígenas. Esse aí casa muito bem com o exemplo que eu acabei de dar dos cursos de licenciatura em educação intercultural indígena, como esse que é ofertado pela Universidade Federal de Goiás. Também temos aqui na nossa Universidade Estadual do Maranhão a oferta de uma turma de licenciatura em educação intercultural, né? Eu me lembrei dessa de Goiás,
mas também nós temos uma aqui no estado do Maranhão, uma turma de educação, licenciatura em educação intercultural, né, precisando de um novo ingresso, né, porque por enquanto só tem uma turma. Eu mencionei a Universidade Federal do Goiás porque ela tem ingresso todos os anos de alunos indígenas em novas turmas, mas na UEMA aqui também nós temos a experiência de uma turma de licenciatura em educação intercultural. Desenvolver currículos e programas específicos neles, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades, né? Então, voltamos a falar aí do currículo, né? No currículo, que deve também ser trabalhado, no exemplo que eu dei nas licenciaturas, quando o indígena está estudando, ele vai passar por essa formação, né, as disciplinas que fazem parte da matriz curricular do curso, né, elas, com certeza, elas vão incluir uma disciplina que vai falar sobre o currículo indígena, né, como é que deve ser esse currículo indígena. E dentro desse currículo indígena, a ser trabalhado na comunidade, vai ter que ter a presença dos conteúdos culturais. Ah, professora, mas que conteúdos culturais são esses? Por exemplo, a festa da menina moça para o povo Guajajara, a corrida de tora para os povos Canela, né, que são dois, Ranconcamecrá e Apanhecrá, né, a corrida de tora é um conteúdo cultural do povo Canela que deve ser ministrado, né, assim como todas as suas festas tradicionais, né? A festa da menina moça para o povo Guajajara tem que fazer parte do currículo da escola, assim como outras manifestações culturais do povo Guajajara. E um outro objetivo que deve constar em todo e qualquer programa, em toda e qualquer ação pensada para a educação escolar indígena, é a elaboração, né, elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. E esse aí é um grande problema, né, porque a educação escolar indígena específica e diferenciada acaba por não se efetivando justamente pela inexistência de material didático específico e diferenciado, né? Mas que material didático é esse, professora? Um material didático que seja elaborado para aquela comunidade, né? E eu sempre digo, inclusive, que quando estou em cursos de formação para professores indígenas, eu sempre digo a eles, né, que a responsabilidade dessa elaboração é dos professores indígenas, né, que estão em processo de formação. E eu até costumo dizer, né, ninguém vai fazer isso por eles, né? Mesmo que pesquisadores o façam, mas não é o suficiente. Então, cada professor indígena que vai passando por um processo de formação, né, graduação, formação, especialização, formação continuada, é que tem a responsabilidade de ir elaborando esse material, né? Eu costumo até trazer, né, para esse momento, né, de conversa com eles, eu costumo trazer uma frasezinha de Nietzsche, né? É que ninguém vai construir as pontes para que possamos atravessar os rios de nossa vida, somente nós, né? E é isso. É exatamente essa dificuldade, porque está faltando esse processo de elaboração e publicação sistemática de material didático específico e diferenciado para as escolas indígenas, né? Esse é um dos fatores pelos quais essa educação escolar indígena diferenciada específica, ela não se efetiva justamente pela falta de material, né? Porque você chega numa escola indígena, você vai encontrar os livros didáticos da escola não índia, os mesmos livros que são trabalhados nas escolas, como eles dizem, né? Como os indígenas chamam, na escola do branco. Então, você vai encontrar o mesmo livro didático. Embora encontrasse o mesmo livro didático,
deveria se encontrar também, ao mesmo tempo, livros sobre a cultura indígena, né, livros sobre a comunidade indígena, né, então, não é encontrado justamente porque ele não tem sido elaborado, né, ainda estamos em pequenas iniciativas de alguns dos professores indígenas que passam pelo processo de formação, tá? E aí a gente volta novamente a reforçar esses princípios, né? Esses princípios que nós falamos, né? E da modalidade de educação indígena, né? A educação escolar indígena é uma modalidade da educação dentro do sistema de ensino, regida pelos princípios, né? Da interculturalidade, que nós já falamos, mas vamos reforçar, né? O que é a interculturalidade? É esse diálogo entre as culturas, né? Entre a cultura indígena e a cultura não indígena. É a cultura, os conhecimentos da sociedade não índia que foram acumulados historicamente através aí dos anos, né? E é importante dizer que a cultura não índia, ou a cultura do branco, né, como eles falam na aldeia, estou aqui me apropriando de uma expressão que eles utilizam, ela não é superior à cultura indígena, né? Então, não existe uma cultura superior à outra. A cultura indígena, ela não é subordinada à cultura do não índio, ela não é menos importante, ela é apenas diferente, né? E essa diferença, ela deve ser respeitada e trabalhada na escola, não somente na escola indígena, mas também na escola do não índio, né? Inclusive, na nossa LDB, nós temos o artigo 26A, né? Que fala sobre a inserção no currículo escolar, né? Essa 11.645, ela fala especificamente da cultura indígena, né? A inserção da cultura indígena em sala de aula, né? No currículo escolar da escola não índia. Tá? A 10.639, de 2003, ela fala da cultura africana, né? Afro-brasileira e africana. E a 11.645, ela fala da inserção da cultura indígena, né? Então, na escola do não índio, isso também deve ser trabalhado, né? Que não existe uma cultura submissa a outra, que a cultura indígena não deve se subordinar à cultura não índia, porque ela é apenas diferente. E elas têm que dialogar nessa interculturalidade, que é um dos princípios da educação indígena, certo? Bilinguismo, multilinguismo, né? O bilinguismo, já vem o bilinguismo por conta da língua materna e da língua portuguesa, mas as escolas indígenas também necessitam do convívio com outras línguas, né? A língua inglesa, ela não é obrigatória nas escolas não índias, pois ela também deve ser levada para a escola indígena, né? Porque a língua inglesa é a língua de prestígio universal, né? Eu estou dando aqui só um exemplo, mas outras línguas também podem ser levadas, né? Especificidade, né? O que é essa especificidade que nós já comentamos? Só estamos aqui reforçando. A especificidade é justamente o tratamento pontual pela questão dos saberes indígenas que devem ser trabalhados na comunidade. Essa diferenciação é a consolidação desses princípios. Quando se trabalha a interculturalidade, o bilinguismo, a especificidade, essa escola ela vai culminando para essa diferenciação que tem que ser trabalhada a partir, né, a partir e inclusive com o material didático diferenciado. A participação comunitária é um princípio muito interessante da educação escolar indígena, porque a comunidade ela vai para dentro da escola para os processos decisórios, mesmo que não exista a formalidade de um conselho escolar para estar fazendo parte dessa tomada de decisão, né? Eu vou até colocar aqui um exemplo para vocês
de onde eu vi, né, de onde eu tive a experiência de uma escola comunitária, de uma escola indígena com essa participação comunitária, né? Estava eu lá na aldeia Escalvado, né, fazendo uma pesquisa. A maioria das minhas pesquisas são realizadas no âmbito da educação escolar indígena, e nos últimos anos eu selecionei a aldeia Escalvado do povo Canela, Ranco-Camecrá, né, para realizar essas pesquisas na área de educação escolar indígena, né? E falando para os professores, né, no momento de formação, falando para os professores sobre o calendário escolar indígena, né, de como é o calendário escolar indígena, se eles participam da elaboração, se o calendário já vinha pronto da Unidade Regional de Educação ou da Secretaria de Estado da Educação, eles me falaram, né, que o calendário já vinha pronto, né, então eu fui propor uma atividade para eles, para elaborarem um calendário, né, que fosse específico da comunidade, que no calendário tivesse as festas tradicionais no calendário e as atividades rotineiras da escola, né? Então, quando eu propus essa tarefa da elaboração de um calendário escolar que representasse o pensamento indígena, aí um dos indígenas disse, professora, mas não dá para a gente fazer aqui. Nós vamos levar para o pátio, né? O que é o pátio? A aldeia Canela, ela é em formato circular. O pátio é o centro da aldeia, onde acontecem as atividades culturais, né? Onde acontecem as festas, onde recebem os visitantes, onde fazem as reuniões para decidirem direcionamentos, né, para encaminharem problemas, solucionarem problemas, né, tudo isso acontece no pátio. Então, eles falaram, professora, não dá para a gente fazer agora, nós vamos levar esse calendário para ser construído no pátio junto com a comunidade, né? Então, isso aí foi um momento muito importante de aprendizagem para mim, porque isso aí realmente é que é a participação comunitária. É a escola levar suas decisões, né, a serem tomadas com a participação da comunidade, né? Não somente em momentos isolados, mas a comunidade fazer parte dessa escola e de todos os seus processos, né? Então, são esses os princípios: interculturalidade, bilinguismo, especificidade, diferenciação e participação comunitária, né? Aí uma ilustração, né? Nós sabemos que os povos indígenas têm tido seus direitos usurpados ao longo da história do Brasil, né? E é uma luta constante para que os seus direitos sejam efetivados, né? E com a educação escolar não é diferente. Então, aí nós falamos um pouco da educação escolar indígena na LDB, e nós vamos trazer aqui alguns outros artigos, né, da legislação maior, que é a Constituição Federal, né? Vamos discutir um pouco também, e depois a gente abre para algum questionamento e alguma participação, tá? Na verdade, pessoal, a Constituição Federal, ela é o ponto de partida para todas as outras legislações, né? Então, o que a LDB disse a respeito da educação escolar indígena é porque ela disse a partir do que a Constituição já mencionou, ela apenas fez um detalhamento maior, né? Mas nós estamos aqui com o artigo 231, né, que aí a gente falou da questão dos direitos indígenas serem usurpados, né, e isso acontece embora a Constituição de 1988 ela garanta esses direitos para os povos indígenas.
Então, o artigo 231 da Constituição Federal de 1988 diz que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Aí vem o parágrafo 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições. Parágrafo 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas dos solos, dos rios e dos lagos nelas existentes, né? Então, aí há uma garantia para as comunidades indígenas, né, para os povos indígenas, sobre suas terras, né? E aí, quando se fala sobre essas atividades produtivas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais, isso também tem que ir para a escola, né? É importante que isso vá para a escola. Deixa eu interromper bem aqui o compartilhamento e recomeçar, porque o slide travou aqui um pouco, né? Agora foi. Mas aí eu não sei se vocês estão acompanhando. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, só um instante. Ok, deixa eu voltar aqui à apresentação. Travou um pouco, mas a gente retorna. Isso aí são os casos das tecnologias, né? Só um instantinho. Pronto. Então, nós vamos voltar aqui a falar sobre a estrutura da escola, né? Estrutura e funcionamento da escola indígena. Tá? E aí, com base nos artigos aí que são diretamente relacionados à educação indígena, né? Então, como é que deve ser o funcionamento da escola indígena? Aí vem aí, a escola indígena, né, o primeiro item, a escola indígena deve se constituir em pilares para o desenvolvimento dos grupos étnicos a ser identificados, de acordo com costumes, organização social, língua, crenças, tradições e diferentes formas de conceber o mundo. Então, tudo isso deve ser levado para o currículo da escola, para o fazer pedagógico da escola, né? Os costumes, a organização social. Cada povo indígena tem a sua forma de se organizar socialmente, tem a sua língua, tem as suas crenças, e tudo isso deve ser levado para o currículo da escola, ou seja, para tudo que a escola trabalha, né? O segundo item, buscar mecanismo de propiciar reforço e recuperação quando sua cultura se encontrar enfraquecida, recuperando suas memórias históricas, reafirmando suas identidades étnicas e valorizando suas línguas e ciências, né? Isso aí lá do artigo 78 da LDB que nós já comentamos, né? Então, se isso não for levado para a escola, né, a memória histórica, a identidade étnica, a língua, as ciências indígenas, se isso não for levado para ser trabalhado na escola, essa cultura ela vai se encontrar enfraquecida, né? Isso aí o que me lembra outro dia é a fala de um professor indígena quando a gente falava, né, durante uma aula sobre resgatar a cultura, né? E aí ele disse, professora, eu não gosto dessa palavra resgatar, eu gosto da palavra fortalecer, porque a nossa cultura, ela não está perdida, né? Ela está enfraquecida. Então, nós temos que utilizar a escola como uma forma de fortalecer a nossa cultura. E ele está corretíssimo, né?
Por que que a cultura foi enfraquecida? Justamente pelo trabalho da escola, por um bom tempo, não ter privilegiado, não ter priorizado esse etnoconhecimento da comunidade, né? Então, foi justamente por isso que a cultura enfraqueceu. Quando essa cultura é levada para a escola, para ser trabalhada a partir da educação infantil, esse indígena, ele já vai crescer, né? Essa criança indígena, ela já vai crescer com esse sentimento de pertença àquela comunidade, né? Tendo orgulho de sua cultura, de suas tradições e de sua língua, né? É um trabalho que a escola tem que realizar. 3. Explicitar os fundamentos que alicerçam e especificam no plano institucional, administrativo e organizacional a escola bilíngue cultural e intercultural, né? Isso é o que está faltando, né, na educação escolar indígena do estado do Maranhão, é ter esses documentos, né, esses documentos, principalmente os curriculares, que façam essa interlocução entre as culturas, né? E aí ter nesse plano institucional, administrativo e organizacional já esse fortalecimento da escola indígena através da efetividade, né? Da efetividade da escola bilíngue intercultural, porque uma coisa é o que os documentos dizem, tá? Quando você olha a LDB, quando você olha os referenciais curriculares nacionais para as escolas indígenas, quando você olha outros documentos normativos e orientadores, você diz, olha, é a coisa mais linda do mundo a educação escolar indígena. Mas, infelizmente, quando você chega lá na escola da aldeia, não tem carteira, não tem, o quadro está precário, não tem nenhum equipamento, não tem a própria instalação física da escola, o prédio escolar também está com a sua estrutura precária, então tudo isso dificulta, né, a efetividade dessa educação escolar indígena de qualidade, né? 4, seu incremento será feito pelos sistemas estaduais de educação e, em casos específicos, pelos municípios em colaboração com os estados, né? Agora, há pouco eu falei que a educação escolar indígena é responsabilidade da esfera estadual, tá? E em alguns municípios, como o nosso, por exemplo, a rede municipal assume a educação infantil indígena, que aí pode entrar nesse item 4 como um caso específico. O item 5, as escolas indígenas deverão revestir-se de estrutura jurídica própria e se constituírem comunidades escolares de atendimento peculiar próprio das populações indígenas, podendo, em alguns casos, albergar a população não indígena que sujeitar-se-ão às condições da clientela indígena, né? Mas isso dificilmente ocorre de um não índio estar estudando numa escola indígena, mas caso esteja um branco na aldeia, né, um branco, como é a linguagem indígena, como eles nos chamam, né, esse indígena, esse branco também vai estudar na aldeia, mas se submetendo a um currículo indígena, né. 6, criação da categoria de escola indígena, né, então, quando se fala na categoria da escola indígena, se pensa numa escola específica, diferenciada, bilíngue ou multilíngue e intercultural, tá? Esses são os princípios para categorizar a escola indígena, né? E a escola indígena, ela tem que ser regulamentada pelo órgão normativo do sistema, que no caso das escolas indígenas é o Conselho Estadual de Educação, né? É o Conselho Estadual de Educação. Agora, infelizmente, na realidade das nossas escolas, a maioria das nossas escolas indígenas, elas não são regularizadas, né? Por que que elas não são regularizadas? Porque existem muitos critérios para a regularização de uma escola, e critérios que a escola indígena, nesta região aqui, ainda não tem como atender, né? Por exemplo, tem que ter um prédio escolar, nem todas as escolas indígenas aqui são prédios, esse prédio tem que ter uma infraestrutura mínima dentro do padrão de qualidade, né? Essa infraestrutura mínima
são banheiros, né, bem acessíveis e bem conservados, né, carteiras, quadros, equipamentos, mobiliário, o básico do básico para poder ser regularizado. Um outro ponto, os professores todos têm que estar habilitados para a série ou disciplina que ministram. Outro ponto, tem que ter diretores com portarias, né, regulamentando a função de diretor. Na nossa realidade aqui, a maioria das escolas indígenas tem uma pessoa que é designada para ser responsável pela escola, mas não recebe a portaria de diretor justamente porque não há profissionais efetivos na escola indígena, né? A escola indígena aqui dessa região, ela, todos os anos, os seus professores passam por um processo seletivo, então são todos contratados. Não existe servidores efetivos, não existe professores efetivos nas comunidades indígenas. O que é um professor efetivo? Um professor que seja permanente da rede estadual, no caso, para o ensino fundamental e médio, ou efetivo da rede municipal para a educação infantil, né? Então, como não existe profissionais, um quadro de professores que sejam permanentes, né? Então, não dá para fazer essa categorização ainda de escola, não dá para fazer ainda no estado do Maranhão essa categorização de escola indígena, exatamente por conta de toda essa precariedade na educação escolar indígena, né? E ainda tem mais um detalhe, a rede estadual e a rede, não sei a rede municipal, mas a rede estadual, que é, de fato, a responsável, o Estado é responsável pela educação escolar indígena, não contrata outros profissionais, contrata somente os professores. Não, o professor, ele vai lá para a escola indígena e ele é o professor, ele é o agente administrativo, o secretário, às vezes, faz a função de diretor quando é designado para isso, de ASG, de merendeiro. Então, o profissional que existe na escola indígena só é o professor, né? Então, tudo isso inviabiliza aqui no estado do Maranhão a categorização da escola indígena. O desenvolvimento curricular é função dos sistemas estaduais de educação, né? Por quê? Porque a educação indígena é responsabilidade da esfera estadual, mesmo que o município assuma em situações específicas, mas essa responsabilidade do desenvolvimento curricular é do sistema estadual. Os 200 dias letivos, o item 8, os 200 dias letivos e as 800 horas anuais deverão ajustar-se às condições e hábitos dos indígenas. O importante não é o cumprimento rígido da temporalidade, mas a garantia da observância e do respeito às qualidades socioculturais da comunidade indígena, garantindo a contextualização e a flexibilização adequadas aos respectivos povos indígenas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na escola indígena, se de repente tem as manifestações culturais, né, dando aqui o exemplo da Aldeia Escalvado, se tem as manifestações culturais lá no pátio, pode-se deixar de ir à escola naqueles dias e vai-se para o pátio ensinar sobre aquela cultura no pátio. Né? Isso é uma ação perfeitamente possível, por quê? Porque nos processos próprios de aprendizagem dos povos indígenas, essa aprendizagem não tem que se dar necessariamente dentro da escola. No momento de uma manifestação cultural, os indígenas, as crianças e jovens indígenas indo para o pátio, o professor estando lá ensinando como acontece, ela vai aprender até muito mais do que se estivesse vendo isso na escola, né? Ela está aprendendo numa situação real. Então, esse é um processo próprio de aprendizagem. Bom, então aí a gente nós vamos agora para a nossa última parte, falando sobre o currículo e sua flexibilização, né, cuja base está no referencial curricular nacional para as escolas indígenas, que é assunto do nosso próximo encontro, né?
Não basta o uso da língua materna, incluir conteúdos curriculares indígenas e acolher modos próprios de transmissão do saber indígena, né? Isso tem que ser efetivado mesmo. Elaborar currículos entendendo-o em construção sob orientação da comunidade indígena. Então, aí, novamente, a gente volta para aquele princípio comunitário. Nada na escola indígena deve ser feita de forma individualizada, tem que ter sempre a participação da comunidade indígena. Os sistemas estaduais propiciem aos professores e comunidades indígenas formular currículos, né? O Estado tem que chamar essa representação indígena para o momento de elaboração desses documentos curriculares. Saberes e procedimentos das sociedades indígenas podem constituir a parte diversificada do currículo, né, que é a língua materna, a crença, memórias históricas, identidade étnica, organizações sociais do trabalho, relações humanas e manifestações artísticas, né? Então, voltando a falar aqui na questão do currículo, né? O currículo de uma escola, qualquer que seja ela, né, ou de uma rede de ensino, tem a parte básica, né, que é chamada de núcleo comum, e tem a parte diversificada. Na parte diversificada do currículo indígena, pode ter todos esses conteúdos, né, que são conhecimentos da língua materna, as crenças, as memórias históricas, a identidade étnica, como os indígenas se organizam lá na comunidade, no que se refere ao trabalho, como se organizam, como são as relações humanas e quais as manifestações artísticas. Tudo isso pode constituir a parte diversificada do currículo. Aí vamos aí para o item 5, mediação no processo ensino-aprendizagem de caráter crítico, solidário e transformador. O item 6, a construção curricular deve ser pautada na dinâmica da realidade concreta e na experiência educativa vivida por alunos e professores. São aspectos fundamentais para as escolas indígenas: a natureza dos conteúdos, a periodização do estudo, os espaços que serão utilizados, as articulações entre as áreas do conhecimento, a escolha de temas de interesse e a metodologia a ser desenvolvida, né? Estamos aí falando da construção de um currículo para a escola indígena. E, de acordo com esse item 7, a organização flexível do conhecimento e as formas de comunicação devem ter níveis de complexidade diferentes para contemplar as diferenças individuais que determinam ritmos variáveis de aprendizagem entre os educandos. E aí, só chegando aqui para o nosso último slide aqui dos conteúdos, né? Falando sobre o currículo e sua flexibilização. O item 8, né, nos diz que a organização curricular por ciclo de formação, para que o educando e sua aprendizagem seja o centro e não o conteúdo de ensino em séries. Essa é uma sugestão, mas isso aí também não é uma camisa de força, né? Avaliação voltada para a construção do conhecimento, da reflexão crítica, do sucesso escolar e da formação global do ser humano, e romper com a verificação quantitativa e reprodução do conteúdo programático, né? Essa verificação quantitativa aí nos remete ao que a LDB nos diz sobre a avaliação, que o qualitativo, os aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os aspectos quantitativos, né? Então, vamos aí para o item 10. Currículos devem ser aprovados pelos órgãos normativos do sistema de ensino. Quem é o órgão normativo do sistema de ensino, onde se insere a educação escolar indígena? É o Conselho Estadual de Educação, tá? Então, aqui a gente vem para os momentos finais, né? A participação indígena em todas as etapas de elaboração, execução e avaliação dos programas da educação escolar das comunidades, né? Não se pode negligenciar essa participação, nem descartar essa participação. A participação indígena ela tem que ser presente em todos esses momentos, né? E aí a gente fecha aqui esse nosso diálogo, né, com alguns
Pensamentos, de Daniel Munduruku, que é um dos grandes autores indígenas, né, que tem levado a cultura indígena, né, para ser discutida, que tem escrito sobre a cultura indígena, que tem promovido muitas reflexões a respeito dos povos indígenas no Brasil, né? Então, ele começa aqui dizendo: não existem índios no Brasil. É comum se afirmar que os antigos habitantes do Brasil são índios. Isso não é verdade. Este é um equívoco muito grande que tem diminuído a complexa diversidade indígena. É um apelido engendrado na mente do povo brasileiro. Somos mais que apelidos, somos mais que um conceito vazio, somos povos. Somos gente verdadeira, somos ancestralidade. As sociedades indígenas têm diferentes relações com a sociedade brasileira. Algumas possuem 500 anos de contato, outras 300, 200 anos, outras têm apenas 40 ou 50 anos, e acredita-se que existem outras 50 comunidades que não possuem contato algum com a sociedade nacional, né? E aí vem aí Gerson Banil que nos diz: não se pode respeitar e valorizar o que não se conhece, ou pior ainda, não se pode respeitar ou valorizar o que se conhece de forma deturpada, equivocada e preconceitualmente. Exatamente, minha gente, nós temos que conhecer a cultura indígena, porque quando a gente conhece, a gente se apaixona, né? E voltando a falar de currículo, com alguns depoimentos de professores indígenas, o currículo precisa ser politicamente relevante e culturalmente sensível, ou seja, tem que fazer sentido para o povo indígena. Quando se leva um currículo que não se valoriza as especificidades da cultura indígena, esse currículo não faz sentido para aqueles alunos. O currículo deve ser elaborado seguindo os conhecimentos tradicionais da comunidade, sempre associados ao conhecimento de outras culturas de forma integrada. E é isso, minha gente. Nós chegamos aqui ao final do nosso encontro, né? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, né, para a gente retornar e ver se tem aí algum questionamento de quem está participando, né? A gente sabe que muitos não puderam participar, mas a aula vai ficar disponível aí no ambiente e para assistirem depois, e depois podem também encaminhar as perguntas de vocês, né? Com quem estamos aqui? Quem está participando, gostaria de fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Beth Liar fala em cá, né? Gostaria de fazer alguma pergunta? Se não quiser fazer de forma oral, né? Pode participar aí no chat. Mais alguém? Vamos lá. Né? Então, nós já estamos, inclusive, passando do nosso horário, né? Nós marcamos aí a nossa aula para até as 9 horas, passamos para até as 9h10, né? Então, eu agradeço a participação, né? A aula vai ficar aí disponível no ambiente virtual. Vocês podem encaminhar questionamentos pelo grupo, tá? E até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Que tenhamos um excelente curso e que vocês, né, estudem todo o material, né, que está disponível para vocês, né, os PDFs, e logo no final do curso nós teremos aí o nosso questionário avaliativo, tá? Então, nós temos aí nos PDFs o referencial nacional para as escolas indígenas, é importante que vocês leiam com bastante atenção. E nós temos aí artigos, inclusive tem um artigo meu, né, sobre a formação de professores indígenas, tá? Então, analisem, estudem todo o material, é muito importante que vocês que estão aí interessadas e interessados para serem professores ou profissionais da educação indígena, que vocês estudem bastante o material, né? Obrigada aí pelos
né, pelo elogio, né, por terem gostado da aula, né, e fiquem à vontade para questionarem no grupo. Um grande abraço, e amanhã nos encontramos de novo, né, amanhã nós temos 2 momentos de encontro, né, nós temos um encontro pela manhã, né, e temos um encontro à noite, né, então um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem, né, que o momento inspira muitos cuidados, né, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, e cuidem da sociedade de um modo geral. Abraços.